Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e autoridades desta cidade. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos permita entender sua palavra, nos abra o entendimento para compreendê-la e nos fale diretamente à nossa alma e nos edifique assim nossas almas, nos alimente espiritualmente e nos prospere espiritualmente e materialmente também. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Para esta noite, temos um tema muito importante. É o tema intitulado O Mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo é um mistério que foi aberto para todos os crentes em Cristo. Diz Cristo em São Mateus, capítulo 16, versículos 13 em diante diz, 13 ao 16, diz: Vamos ver 13 ao 20, vamos ler para que tenhamos um quadro claro de tudo o que está acontecendo aí nessa ocasião. Diz, capítulo 16, versículo 13 em diante de São Mateus diz: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, do inferno, não prevalecerão contra ela. E a ti darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Que Deus abençoe nossos corações com sua palavra e nos permita entendê-la nesta ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema, como disse, é o mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui, Cristo fala abertamente aos seus discípulos sobre a sua igreja e diz que ele edificará sua igreja sobre esta rocha. É a rocha da revelação divina, a revelação do céu. Pois Pedro, por meio da revelação do Pai Celestial, a revelação do céu, recebeu o conhecimento de quem era Jesus. Ele recebeu o conhecimento de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivente, o ungido de Deus no cumprimento da primeira vinda do Messias como Cordeiro de Deus em sua obra de redenção, para morrer na cruz do Calvário e, ali, pagar o preço da redenção e lavar nossos pecados em seu sangue e, assim, justificar cada um dos seus filhos. Justificar significa que uma pessoa, ao ser lavado no sangue de Cristo, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo, a pessoa fica como se nunca antes tivesse pecado. Fica justificado
diante de Deus. Porque o sangue de Cristo toma nossos pecados e os desintegra, os tira, como o alvejante toma a tinta que está em alguma peça de roupa manchada e ao colocar no alvejante essa peça de roupa manchada, quando você depois tira essa peça de roupa, já não tem a mancha. Busca a mancha de tinta, busca onde? No alvejante também não vê. Por quê? Porque o alvejante enviou novamente essa mancha, essa tinta, a enviou ao que era antes de ser tinta. A enviou aos seus elementos que a compuseram. E, por isso, vejam vocês, desapareceu a tinta. E agora, vejam vocês, o sangue de Cristo faz desaparecer nossos pecados e até da mente de Deus. Desaparecem. Por quê? Porque Deus não os recorda mais, porque Jesus os apagou. E agora, vejam vocês, o milagroso que é o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o povo hebreu usava o sacrifício de ovelhas e bodes para oferecê-los a Deus, porque, conforme a lei divina, por meio desses sacrifícios o povo se aproximava de Deus e seus pecados eram cobertos com o sangue desses animaizinhos. Mas não podiam tirar o pecado, mas somente cobrir o pecado. Mas quando chegou o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, o qual estava tipificado naqueles animaizinhos, quando chegou o sacrifício perfeito, Jesus Cristo, ele fez um sacrifício perfeito e tirou nossos pecados. Não os cobriu, mas que os tirou e também tirou os pecados de todos os santos do Antigo Testamento que estavam no paraíso, os quais tinham oferecido a Deus os sacrifícios daqueles animaizinhos e bodes, mas que seus pecados somente tinham sido cobertos com o sangue daqueles animaizinhos, mas eles estavam no paraíso, esperando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para que seus pecados fossem tirados completamente, porque estavam cobertos enquanto o sacrifício perfeito não era oferecido, mas quando foi oferecido na cruz do Calvário, os pecados deles foram tirados. Estavam cobertos, foram tirados e já estavam prontos para ressuscitar e depois ir ao céu com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando Cristo ressuscitou vitorioso, ressuscitou e com ele ressuscitaram e apareceram na cidade de Jerusalém os santos do Antigo Testamento. E estiveram com Cristo na terra por uns 40 dias, pois Cristo esteve 40 dias sobre a terra depois de ressuscitado e depois subiu ao céu. E com ele, os santos do Antigo Testamento. E por isso um dos salmos diz, abriu a porta as vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Jeová, o forte e valente, ele é o Rei da Glória. E esse era Jesus Cristo, no Novo Testamento, Jeová, forte e valente, que entraria pelas portas eternas. Abram, ó portas eternas, as vossas cabeças, e leve a portas eternas e entrará o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? Jeová, o forte e valente, no Antigo Testamento e no Novo, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o Jeová do Antigo Testamento. Agora, Cristo, encontramos que por meio da sua obra expiatória na cruz do Calvário, limpou nossos pecados e agora, quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Jesus Cristo, se torna efetivo na pessoa o sacrifício de Cristo. Porque um perdão não é perdão até que a pessoa o aceite. Não se torna efetivo na pessoa. E agora toda pessoa que aceita Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo, depois recebe
o Espírito Santo para assim receber vida eterna da parte de Jesus Cristo, porque a vida eterna está em Cristo e Ele é quem nos dá essa vida eterna. E agora, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, se efetua em cada um de nós o novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos no capítulo 3 de São João, onde disse que era necessário nascer de novo, coisa que Nicodemos não compreendeu. Diz no capítulo 3 de São João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, ou seja, era um homem muito importante. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode entendê-lo. Não pode entender este mistério da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora, aqui Cristo fala do novo nascimento, o qual é um mistério para o ser humano. Agora, como é possível que o homem pode nascer de novo já tendo nascido por meio de papai e mamãe aqui na Terra? É que quando nasceu, por meio dos seus pais terrenos, ele nasceu em uma raça caída, a qual descende de Adão. E, consequentemente, nasceu condenado à morte. Por isso o ser humano nasce, vive um tempo aqui na Terra, fica velho e depois morre. E se não, pois morre antes de algum acidente ou de alguma doença. São poucos os que chegam à morte por velhice, ou seja, por idade avançada. E agora, isso tudo é porque se nasce aqui na Terra em uma raça caída, que está condenada à morte. E agora, encontramos que se requer um novo nascimento, nascer em uma nova raça e por meio de um novo Adão que tem a vida eterna. E o segundo Adão, com vida eterna, é nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim como em Adão todos morremos fisicamente, e se não cremos em Cristo também espiritualmente eternamente, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos seremos vivificados. Todos recebemos vida, somos trazidos à vida eterna por meio de Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo é que obtemos o novo nascimento ao crermos nele como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E aí recebemos vida eterna. E recebemos um espírito teofânico da sexta dimensão chamado o anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem e os defende. Quando viemos a este mundo por meio do nascimento natural através de nossos pais terrenos, recebemos um espírito do mundo quando nascemos nessa terra e recebemos também um corpo deste mundo mortal e corruptível e temporário. E, consequentemente, recebemos o quê? Algo temporário, algo passageiro. Para, estando neste planeta Terra, neste corpo mortal e temporário, façamos contato com a vida eterna e recebamos Cristo como nosso Salvador e lavemos nossos pecados no sangue de Jesus Cristo e recebamos seu Espírito Santo e assim se efetua em nós esse novo nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos.
E assim, é como nascemos por meio do segundo Adão e nascemos em uma nova raça, que é a nova raça que começou com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, nos diz que Jesus é o princípio da criação de Deus. Dessa nova criação que Cristo começou uma nova raça com vida eterna, para viver por toda a eternidade com Cristo, como reis e sacerdotes no reino de Deus. E agora, esta nova raça, que são os que creram em Cristo como nosso Salvador e lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam o seu Espírito Santo, esta nova raça é chamada a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E igreja significa os tirados para fora. E assim como o povo hebreu foi tirado para fora do Egito, da escravidão, no Egito os membros do corpo místico de Cristo foram tirados para fora do mundo e foram colocados no reino de Deus, no corpo místico de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio de crermos em Cristo como nosso Salvador, receber seu sangue, lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo. E assim obtemos o novo nascimento, onde obtemos um Espírito da sexta dimensão, um Espírito do céu. E depois, no último dia, no sétimo milênio, receberemos o corpo físico eterno e glorioso que Cristo prometeu para cada um de nós. Porque este corpo físico é mortal, é corruptível e é temporário. Por isso adoece, por isso se sente fraco, por isso é preciso dar comida para que não se enfraqueça. E por isso, depois que passa muito tempo, você vê, se olha no espelho e você diz: agora tenho 60 anos, mas quando eu tinha uns 15 anos, como que me via mais jovem. Isso é porque esse corpo é mortal, temporário e corruptível, vai envelhecendo e vai perdendo a vida gradualmente. E à medida que vão passando os anos, os raios de luz que o corpo tem, vai perdendo. E já os últimos anos da vida do ser humano os vive com o último raio de luz. E é como um automóvel que vai esgotando a bateria. E já, quando resta tão pouquinha carga, quando vão ligar ou arrancar, arranca tão lentamente, dar a partida tão lentamente que algumas vezes nem sequer arranca e é preciso estar empurrando. E assim nos acontece quando o ser humano está dos 70 anos para diante, já é preciso até ajudá-lo a levantar da cama algumas vezes. Algumas pessoas, outros ainda se encontram fortinhos e ainda aos 80 anos ainda se encontram fortes. Mas, vejam vocês, já o último, quando vai se esgotando esse último raio de luz que tem, pois vai acontecendo como aos automóveis com uma bateria já quase sem carga. E assim acontece com o ser humano. E por último, já não quer caminhar mais e o corpo físico morre. E agora, vejam vocês que há algo mais para o ser humano, a vida eterna. E por isso é que passamos por este planeta Terra, nestes corpos mortais, para que façamos contato com a vida eterna. Não podemos ser tão mesquinhos de dar à nossa alma somente este curto tempo de vida. Há uma vida eterna para nossas almas. E essa é por meio de Jesus Cristo, recebendo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Jesus Cristo e recebendo seu Espírito Santo, e assim recebemos um Espírito eterno, um Espírito teofânico da sexta dimensão, e depois no último dia receberemos um corpo eterno jovenzinho, representando por toda a eternidade de 18 a 21 anos de idade, para viver com Cristo por toda a eternidade. Porque toda pessoa que crê em Cristo como seu Salvador e recebe seu Espírito Santo, recebeu vida eterna.
e pertence a uma nova criação, com vida eterna. Pertence a esse corpo místico de crente chamado na Bíblia a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Este mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo foi falado por Cristo nas parábolas do trigo e do joio e também do semeador. E em outras parábolas, Cristo também falou do mistério da sua Igreja. Sua Igreja está representada, vejam vocês, no trigo, mas também no meio da Igreja esteve o quê? O joio. E tudo junto, trigo e joio, se chama o cristianismo em geral. Mas no meio do cristianismo em geral, em termos gerais, esteve o trigo e o joio, os filhos do reino e os filhos do maligno. E por isso é que podemos ver que aconteceram tantas coisas através da história do ser humano. O joio perseguindo o trigo, como Caim perseguiu Abel e o matou. E agora, podemos ver que Cristo diz que para o último dia, para o tempo final, para o fim do século, é que haverá uma separação, onde Cristo separará o trigo do joio. O joio será atado em feixes e será colocado no forno de fogo, onde será o choro e o ranger de dentes. Ou seja, será colocado na grande tribulação, onde os juízos divinos estarão caindo sobre este planeta Terra por um lapso de tempo de 3 anos e meio. Isso corresponde à última parte da semana 70 da profecia de Daniel, onde Deus estará tratando com o povo hebreu. E agora, para o trigo, a promessa é que será juntado e colocado no celeiro de Deus, como também nos diz em Malaquias, capítulo 4, versículo 1 ao 6, que virá o dia ardente como um forno, e todos os soberbos e todos que cometem maldade serão estopa. E aquele dia que virá, os abrasará. Disse o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem raiz nem ramo. A quem diz que fará isto? Diz que isso será para os que fazem maldade. Isso é para o joio, os filhos do mal. E para os filhos de Deus, os filhos do reino, representados no trigo, o que é que acontecerá? Diz, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. O nascimento do sol da justiça para os que temem o nome do Senhor é a segunda vinda de Cristo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. De que vida? Da vida eterna. E agora, vejam vocês como a maldição e juízo divino para o joio, os filhos do mal, para o tempo final, para o último dia, para o dia ardente como um forno, o dia do Senhor, que é o 7º milênio. Mas para o trigo, os filhos do reino, a bênção. E os filhos do reino são os membros do corpo místico de Cristo, os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, os quais creram em Cristo como nosso Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo e consequentemente nasceram de novo e entraram no corpo místico de Cristo, nasceram no corpo místico de Cristo, ou seja, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa não pode dizer, eu vou me unir à Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque isso não é dessa forma. Assim como também você não pode dizer, eu vou me unir a tal família para ser um filho dessa família. Verdade que você não pode fazer isso? Você, para poder ser parte de uma família, você tem que nascer nessa família, do pai e da mãe dessa família. Aí você tem que nascer nessa família por meio do papai e mamãe. E então você se torna um filho desse
matrimônio desse pai e dessa mãe. Fora disso, você não pode ser um filho desse pai e dessa mãe. E assim é no reino de Deus. Você não pode ser um filho de Deus, você não pode nascer como um filho de Deus no reino de Deus, a não ser que seja crendo em Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Jesus Cristo e recebendo seu Espírito Santo. E aí é como você nasce e obtém um novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos e disse: é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, porque quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus ou reino dos céus. Ou seja, que não pode entrar na igreja de Jesus Cristo, não pode fazer parte desse corpo místico de crentes, que é uma nova raça. Uma nova raça descendente de quem? Do nosso Pai Celestial, que vem por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo, qual é o princípio dessa nova criação, dessa nova raça que Deus está criando. E por isso é que todos seremos a imagem e semelhança, com um espírito teofânico eterno e um corpo eterno no último dia. O corpo teofânico já o recebemos quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e recebemos o Espírito Santo, e depois o corpo físico eterno receberemos no último dia, no 7º milênio, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nós os que vivemos formos transformados. Porque este corpo mortal e corruptível e temporário será transformado. Seremos transformados em nossos átomos e seremos vestidos de imortalidade. Teremos um corpo eterno e jovenzinho, representando por toda a eternidade de 18 a 21 anos de idade. Esse é o corpo novo que Ele prometeu para todos nós. E graças a Deus que nos deu este primeiro, para depois, o último corpo que nos daria seria o corpo eterno. Assim que, primeiro, é de São Paulo, vamos ver como diz São Paulo. Em sua carta, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala aqui sobre este grande evento que será realizado no último dia, diz, capítulo 15, versículo 45, ou vamos ver, 42 em diante, de 1 aos Coríntios, capítulo 15, diz: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção. Este corpo é ressuscitado como? Semeia-se em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Ou seja, que os mortos em Cristo, quando ressuscitarem, ressuscitarão em um corpo eterno. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal. Este corpo físico é corpo animal. Ressuscitará corpo espiritual. Um corpo eterno que Cristo prometeu para cada um dos que creram nele e lavaram seus pecados em seu sangue e receberam seu Espírito Santo. Há corpo animal e há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. E depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Vejam, o primeiro homem, Adão, é terreno. O segundo homem, que é o Senhor, é celestial, é do céu. Ele disse, Cristo disse: ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Mesmo que estava na terra o seu corpo físico, mas ele, em espírito e em alma, estava também em outras dimensões, estava no céu. Qual terreno? Tais também os terrenos. Ou seja, qual Adão? Tais também os descendentes de Adão.
E qual o celestial? Ou seja, Cristo é o celestial. Qual o celestial? Tais também os celestiais. Os celestiais são os filhos e filhas de Deus, os membros do corpo místico de Cristo. Essa nova raça que Cristo está construindo e que já construiu, criou seu corpo teofânico à medida que cada pessoa vai crendo em Cristo e lavando seus pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo. E agora somente para o último dia, quando se completar o número dos escolhidos de Deus, na era da pedra angular e dispensação do reino, e tiverem nascido no reino de Deus, tiverem obtido novo nascimento, tiverem obtido seu corpo teofânico, depois o único que nos falta será o corpo físico e eterno que Cristo prometeu para nós, o qual nos dará, ressuscitando os mortos em Cristo em corpos eternos e transformando cada um dos que estão vivos, dos que estamos vivos neste último dia, e assim nos dando o corpo eterno que Ele prometeu para cada um de nós. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, que seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, que uma pessoa estando em seu corpo mortal corruptível e temporário, não pode herdar o reino de Deus. E estando neste corpo corruptível, não pode herdar incorruptibilidade, ou seja, este corpo mortal não pode continuar vivendo por toda a eternidade porque é temporário, é mortal e é corruptível. Portanto, tem que morrer. E se os mortos em Cristo ressuscitarem e nós que estamos vivos e os virmos, pois então temos que ser transformados, porque com esse corpo não podemos viver eternamente, porque é temporário, é corruptível, é mortal. Eis que vos digo um mistério, e agora vai nos falar de um mistério muito importante do reino de Deus. Diz, na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados, ou seja, que vem uma transformação para todos os crentes em Cristo, que receberam o seu Espírito Santo e nasceram assim de novo e pertencem ou fazem parte do corpo místico de Cristo, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo, entraram ao reino de Deus, nasceram no reino de Deus, são uma nova criatura. Agora, diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, tenham em consideração este detalhe, a soar a última trombeta, porque uma trombeta estará soando. E quando se fala de uma trombeta de Deus, se refere à voz de Deus falando ao seu povo por meio de um profeta. Essa é a voz de Deus em forma de uma trombeta. Se fala assim, em termos simbólicos, quando se fala da voz de Deus, se representa ou se simboliza em uma trombeta ou em um trovão. Quando Cristo disse, glorifica teu nome, Pai, se ouviu um trovão do céu, mas era a voz de Deus que disse, o glorifiquei e o glorificarei outra vez. Alguns diziam, foi um trovão, outros diziam, um anjo lhe falou, mas era Deus falando a Jesus Cristo. Quando se fala de trombetas, se fala da voz de Deus, da voz de Cristo falando ao seu povo por meio de diferentes mensageiros. E agora, quando se fala aqui da trombeta final, se fala da voz de Cristo falando à sua igreja por meio do mensageiro final, porque se é a trombeta final, pois tem que ser por meio do mensageiro final. Depois desse não pode vir outro mensageiro, porque depois dessa mensagem, dado por esse mensageiro, não há outra trombeta, não há outra mensagem da parte de Deus. Essa trombeta final, sendo a voz de Cristo nos dando sua mensagem final, é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Agora diz,
ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, os mortos em Cristo que crerem em Cristo como nosso Salvador e lavaram os seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo, mas seus corpos físicos morreram. Eles continuaram vivendo, mas seu corpo físico morreu. E como eles continuaram vivendo? Pois foram viver no paraíso no corpo teofânico que eles receberam, quando crerem em Cristo como seu Salvador e receberam o Espírito de Cristo. Eles se encontram no paraíso, que é a sexta dimensão, onde se vive com corpos parecidos com estes que nós temos, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E eles serão ressuscitados, diz. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, serão ressuscitados em um corpo eterno e incorruptível. E nós, os que vivemos, seremos transformados. Este corpo mortal será transformado quando virmos os mortos em Cristo ressuscitados. Por que será transformado? Porque com este corpo mortal não podemos viver eternamente. Se continuarmos com este corpo mortal, quando tiver de 70 a 100 anos, vai morrer. Mas, porquanto chegamos ao último dia, ao tempo em que os mortos em Cristo vão ressuscitar, quando ressuscitarem, nós seremos transformados para continuarmos vivendo por toda a eternidade com Cristo. E iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Enquanto a terra estará passando pelos juízos da grande tribulação que durarão 3 anos e meio. E depois, regressaremos à terra com Cristo para o glorioso reino milenial, no meio do povo hebreu, e estaremos com Cristo em Jerusalém, onde Cristo se sentará sobre o trono de Davi, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Filho do Homem e Filho de Davi, onde Cristo reinará, governará sobre o povo hebreu, sobre as 12 tribos de Israel e sobre todas as nações, porque Cristo é, como filho de Davi, o herdeiro ao trono de Davi, para reinar sobre o povo hebreu, e como filho de Abraão, ele é o herdeiro à terra de Israel, com tudo que tem. E como filho do homem, ele é herdeiro do planeta Terra completo, com todas as nações e todos os reinos. E como filho de Deus, ele é herdeiro dos céus e da terra. Ou seja, que tudo pertence a Cristo. Ele é o herdeiro de toda a criação. E nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, que somos herdeiros com Ele ao reino milenial. Somos herdeiros com Ele ao território de Israel. Somos herdeiros com Ele ao planeta Terra completo, com todos os seus reinos. Somos herdeiros com Ele a todo o universo, aos céus e à terra. E agora vejam vocês, este mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo, todas as bênçãos que tem para todos os escolhidos de Deus que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, que são os que viriam a essa terra em carne humana e receberiam Cristo como seu Salvador e lavariam seus pecados no sangue do Cordeiro e receberiam seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceriam de novo, nasceriam no reino de Deus, no corpo místico de Jesus Cristo, para reinar com Cristo por 1000 anos e depois, por toda a eternidade. Agora veja o mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora na Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a casa de Deus, como nos diz São Paulo em sua carta aos Hebreus, vejam vocês, em Hebreus capítulo 3, versículos 5 ao 6, para não ler muito, nos diz São Paulo: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre sua própria casa. Essa casa somos nós. Quem é essa casa? Diz a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Agora podemos ver que a casa de Deus somos nós. A casa de Deus, o corpo místico de Cristo é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a casa de Deus, ou seja, a família de Deus, a descendência de Deus.
Uma casa não é em si 4 paredes, mas uma casa é uma família. E a casa de Deus, a família de Deus, são os primogênitos escritos no céu desde antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro, que vem a este planeta Terra e durante a dispensação da graça e dispensação do reino, recebem Cristo como seu Salvador e lavam seus pecados no sangue do Cordeiro e recebem seu Espírito Santo e, consequentemente, obtêm o novo nascimento. E nascem assim de novo, nascem no reino de Deus com vida eterna. Vejam como também São Paulo nos diz em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos o quê? Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. É uma nova criação, o que Ele está efetuando com os seres humanos no meio da raça humana. Continua dizendo, portanto lembrai-vos de que vós outrora erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, ou seja, do povo hebreu e do povo gentil, esteve fazendo um só povo. Esse povo é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, um povo celestial. Continua dizendo que de ambos os povos o quê? O qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Criar um novo homem, ou seja, o novo homem, que é o produto do novo nascimento. Esse é uma nova criação. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Por meio do corpo de Cristo somos reconciliados e, por meio no corpo místico de Cristo, nos encontramos reconciliados com Deus. Nesse corpo místico de Cristo estão todos os que foram reconciliados com Deus, por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Diz, matando com ela a inimizade. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Pois por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por meio do Espírito Santo, temos entrada, tanto os hebreus como os gentios, ao Pai Celestial. Para assim entrar no corpo místico de Cristo e estarmos manifestados aí como filhos e filhas de Deus. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A que família pertencem os crentes em Cristo, lavados no sangue de Cristo, e que receberam o seu Espírito Santo? Pertencem à família de Deus, a uma família celestial, porque obtiveram um novo nascimento e de acordo com a família onde você nasce é que você pertence. E agora você pertence a uma família celestial, que é a família de Deus, da qual Cristo é o princípio. Diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado, vejam, tipifica a igreja em um edifício, em que todo edifício vai crescendo
para ser um templo santo no Senhor. Esse é o templo espiritual do Senhor, sua igreja, os lavados no sangue de Cristo que receberam seu Espírito Santo. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Para Deus morar em Espírito Santo em toda a sua plenitude, vejam vocês, é que Cristo está construindo este novo templo, que é uma nova raça. E Deus morará em cada filho e filha de Deus em toda a sua plenitude. Enquanto estamos neste corpo mortal e corruptível e temporário, temos as primícias do Espírito. Deus mora na porção correspondente às primícias do Espírito. Mas quando tivermos o corpo novo, Deus estará manifestado em toda a sua plenitude. Deus estará manifestado em nós. O Espírito de Deus estará manifestado em toda a sua plenitude, em cada um de nós. Porque esse é o propósito divino. É a construção dessa nova raça, representada em um templo para Deus morar nessa nova raça, nesse templo espiritual. Por isso, Deus deu ao povo hebreu a ordenança por meio do profeta Moisés da construção de um tabernáculo e depois, no templo de Salomão, a construção do templo de Salomão. Aqueles templos foram construídos de acordo ao modelo que está no céu, de acordo ao modelo do templo que está no céu. E esse templo que Salomão construiu, que Moisés construiu, é tipo e figura do que está no céu e, consequentemente, é tipo e figura da igreja, do Senhor Jesus Cristo, que é o templo espiritual do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse templo espiritual de Cristo, que é sua igreja, é construído por Cristo, de etapa em etapa, de era em era, com e de acordo ao mesmo modelo do templo que está no céu, de acordo ao mesmo modelo que Moisés usou e Salomão usou. Por isso, a construção do templo espiritual de Cristo, que é sua igreja, começou no meio do povo hebreu lá, no átrio, depois passou a primeira etapa, ou era da igreja gentia, representado tudo isso aqui, neste diagrama, que o reverendo William Branham usou para a pregação da mensagem, a estatura de um homem perfeito e também as 7 etapas ou eras da igreja gentia, e também fez referência a este diagrama em diferentes mensagens. Aqui encontramos que a primeira etapa ou era da igreja de Jesus Cristo no meio dos gentios corresponde à Ásia Menor. Sempre houve um território onde se cumpriu cada etapa da igreja de Jesus Cristo. E também houve um mensageiro enviado por Jesus Cristo. A primeira era foi na Ásia Menor e o mensageiro foi São Paulo. Depois a segunda era foi na França e seu mensageiro foi Irineu. Veja como se moveu Cristo em Espírito Santo. Primeiro, do meio do povo hebreu se moveu à Ásia Menor, depois da Ásia Menor se moveu à França, se moveu à Europa, e vejo como esteve falando por meio de São Paulo, no idioma que São Paulo usava para pregar, e depois falou por meio de Irineu, em francês, o idioma que Irineu usava, e depois, na terceira era, que se cumpriu também na Europa, falou por meio de Martin, lá, na Europa, e lá esteve na Hungria e na França, esse mensageiro de Deus, e por meio dele, Cristo se manifestou e falou no idioma que este mensageiro falava. Ou seja, que falava francês e também húngaro, e por meio dele falou ao povo e chamou e juntou os seus escolhidos nessa terceira era. Porque por meio destes mensageiros, Cristo esteve cumprindo o que ele prometeu em São João, capítulo 10, versículo 14 em diante, onde diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do aprisco hebreu. Outras ovelhas que não são deste aprisco são as ovelhas dentre os gentios. Diz: aquelas também me convém agregar, e elas ouvirão a minha voz,
e haverá um rebanho e um pastor. E como poderá ser possível que Cristo chame suas ovelhas entre os gentios e escutem sua voz, se Cristo, quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu, esteve no céu, no trono, no templo que está no céu, lá no trono de intercessão, fazendo intercessão pelos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro? Como pode ser possível que escutem a voz de Cristo, Cristo estando lá no céu? Mas Cristo em Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, e ali nasceu no dia de Pentecoste sua igreja, e Cristo esteve manifestado em Espírito Santo por meio dos seus mensageiros de era em era. Falou por meio dos apóstolos, depois falou por meio de São Paulo na primeira era, entre os gentios, e chamou suas ovelhas na primeira era. Depois falou na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, lá na Europa, por meio destes 5 mensageiros que enviou à Europa, Irineu, Martim, Colombo, Lutero e Wesley, e falou no idioma desses mensageiros e chamou e juntou suas ovelhas nessas eras. Depois passou a América do Norte. Cristo em Espírito Santo enviou seu mensageiro, o reverendo William Branham, e falou por meio dele em inglês, no inglês da América do Norte, chamou e juntou suas ovelhas à 7ª era da igreja gentia. E agora vejam vocês como ele esteve cumprindo sua promessa, que ele tinha umas ovelhas que não eram do aprisco hebraico, as quais também devia trazer, e ouviriam sua voz. E haveria um rebanho e um pastor. Este rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo místico de Cristo. Esse templo espiritual de Cristo, essa nova raça que ele está criando. E agora, depois que transcorreram essas 7 etapas ou eras da igreja gentia que correspondem ao lugar santo do templo, do templo de Jesus Cristo, representado isso no lugar santo do templo que Salomão construiu e do templo que o profeta Moisés construiu. E agora, o que mais Cristo tem para realizar? Porque já transcorreram essas 7 etapas ou eras da igreja gentia. O que ele tem para este último dia é a era da pedra angular, onde Cristo nos fala com sua mensagem final, com essa trombeta final, com a mensagem do Evangelho do Reino, e nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Por isso é que em Apocalipse nos fala sobre a voz de Cristo. Dessa voz de Cristo como uma grande voz de trombeta, Apocalipse capítulo 1 e versículos 10 ao 11, João diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Em que dia estava? No dia do Senhor, que é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, e versículo 4. Quando Deus fala de um dia seu, para os seres humanos são 1000 anos. E agora, São João se encontrava no dia do Senhor, ou seja, no 7º milênio. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. O que escutou? Uma grande voz como de trombeta. É a voz de Cristo falando ao seu povo, à sua igreja no último dia. Que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Pois nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia, na era da pedra angular. Aqui na era da pedra angular, falando à sua igreja com essa grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse capítulo 4 e versículo 1 também nos diz, na metade do versículo 1 diz: e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Onde nos convida a subir? A era da pedra angular, porque já é o tempo da era da pedra angular, porque já transcorreram as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Já não é preciso subir a nenhuma dessas eras, mas a era da pedra angular para escutar a voz de Cristo. Por meio de quem? Por meio daquele que estiver, Cristo falando neste último dia, com essa grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E vamos ver por meio de quem é que são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer. Porque por meio de quem
estivermos escutando todas essas coisas que em breve devem acontecer, é que Cristo estará nos falando com essa grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. A quem diz que enviou? O seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, as quais ele disse, lá, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois destas. As que hão de acontecer aqui, no tempo da Era da Pedra Angular, que é a era correspondente a este último dia. Todas as coisas que hão de acontecer neste último dia são reveladas na Era da Pedra Angular por meio de Jesus Cristo e Espírito Santo através deste anjo mensageiro que é o último profeta que Cristo envia à Terra. Esse é o profeta da dispensação do reino com a mensagem do Evangelho do Reino. Onde no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa da Era da Pedra Angular. Porque a ele corresponde a etapa da Era da Pedra Angular, e a estes outros anjos correspondeu essas diferentes etapas ou eras da igreja gentia e diferentes territórios onde se cumpriram essas eras. E agora, qual é o território para o cumprimento da Era da Pedra Angular? Pois a América Latina e o Caribe. Esse é o território bendito por Deus, esse é o território que tem a bênção de Deus da Era da Pedra Angular, para obter o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer, para serem declaradas, reveladas em nosso próprio idioma, no idioma principal dos latino-americanos e caribenhos, que é o espanhol. E agora veja a bênção tão grande que nos correspondeu. Nas 7 etapas ou eras da igreja gentia, houve 7 servos fiéis e prudentes. Mas, para o último dia, para a Era da Pedra Angular, Cristo terá seu servo fiel e prudente, seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E, vejam vocês, essa mensagem que estará nos dando é o alimento espiritual para nossas almas neste último dia, conforme a essa parábola do servo fiel e prudente. Vejam vocês, em São Mateus 24, versículos 42 em diante, diz Cristo, portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual o seu Senhor pôs sobre sua casa, para que dê o alimento a tempo? Para que dê o quê? O alimento a tempo. A quem e onde? Em sua casa. E a casa do Senhor é qual? Sua igreja. Sua família, seu templo espiritual. E os filhos são os escolhidos de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, os quais têm que ser alimentados em suas almas, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus são os mensageiros de Deus. Da boca de Deus para a primeira era saiu a mensagem para a primeira era, através de São Paulo, que foi a boca de Cristo. Cristo falou por meio de São Paulo. São Paulo dizia, já não vivo eu, vive Cristo em mim. E Cristo, vivendo em São Paulo, esteve falando por meio de São Paulo. A mensagem, o alimento espiritual para a alma dos filhos e filhas de Deus dessa primeira era. E assim, estiveram comendo alimento espiritual em cada era, os filhos e filhas de Deus. E agora, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, a achar servindo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. Agora, qual é o servo fiel e prudente que estará alimentando os filhos e filhas de Deus na casa de Deus, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia, para o tempo da vinda do Senhor? Quem estiver aqui na Era da Pedra Angular, porque essa é a era
para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o mensageiro que estiver aqui alimentando os escolhidos de Deus com a mensagem do Evangelho do Reino é o servo fiel e prudente que estará vivendo aqui na terra e verá e receberá o cumprimento da segunda vinda de Cristo e a revelará a todos os filhos e filhas de Deus. E esse servo tem a bênção prometida de que seu Senhor o porá sobre todos os seus bens, ou seja, que será administrador dos bens do Senhor Jesus Cristo na vinda do Senhor. E agora nos diz o apóstolo São João, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, o que Cristo disse. E agora, vejam vocês, é Cristo falando aqui, diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem Jesus Cristo diz que ele enviou? O seu anjo mensageiro. Esse é o profeta mensageiro da dispensação do reino, enviado para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. E assim, serem alimentados os escolhidos de Deus, os filhos e filhas de Deus, em nossas almas. Com o quê? Com a palavra de Deus. Porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora vimos o mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual também nos diz São Paulo em Efésios, capítulo 2, e vejam vocês aqui, versículo 19 em diante diz, vamos ver? Ou já tínhamos lido? Sim, já tínhamos lido, diz, nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora vejam vocês, Deus morará em seres humanos em toda a sua plenitude. Estes seres humanos são os membros deste corpo místico de crentes, chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. São os crentes em Cristo que lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receberam seu Espírito Santo, os quais viveram muitos deles em eras passadas e, neste último dia, vive um bom número de escolhidos de Deus também que creram em Cristo como nosso Salvador. E lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo. Ele ainda continua chamando e juntando seus escolhidos neste último dia na América Latina e no Caribe, porque se completará com latino-americanos e caribenhos o corpo místico de Cristo na era da pedra angular. Por isso o chamado da trombeta final, grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, surgiu na América Latina e no Caribe, e está chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Cristo disse em São Mateus 24, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Isso é o que está acontecendo neste último dia. Com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino, para que quando se completar o número dos filhos e filhas de Deus do corpo místico de Cristo da Igreja de Jesus Cristo, depois os mortos em Cristo ressuscitem e nós, os que vivemos, sejamos transformados e tenhamos o corpo eterno. Vimos a bênção tão grande que Deus tem na América Latina e no Caribe. É que para a América Latina e o Caribe ele tinha a bênção maior. Assim como o templo que Moisés construiu, o templo que Salomão construiu, começa com o átrio,
e depois continua com o lugar santo, e depois finaliza com o lugar santíssimo. Encontramos que o átrio está pelo leste e o lugar santo está mais adiante, o que corresponde às 7 etapas ou eras da igreja gentia no corpo místico de Cristo, no templo espiritual de Cristo. Vejam vocês como foi a construção do templo de Salomão e o de Moisés. E veja como foi, como esteve se realizando a construção do templo espiritual de Cristo, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo, com o mesmo diagrama ou plano do templo que está no céu. E agora, vejam vocês, como no oeste estava o lugar santíssimo do templo lá, do templo de Moisés e do templo de Salomão. E agora, o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, da igreja de Jesus Cristo, se encontra onde? No oeste também. No território do oeste, a América Latina e o Caribe. A América e o Latino, onde está? No oeste. No oeste, que é o ocidente, para onde o Filho do Homem resplandeceria como relâmpago que sai do Oriente e se mostra onde? No Ocidente. E o Ocidente é a América Latina e o Caribe. O Ocidente consta da América do Norte, a América Central, a América do Sul e do Caribe. Na América do Norte, já se cumpriu a 7ª etapa ou era da Igreja Gentia, que corresponde a uma parte do lugar santo do templo espiritual de Cristo. E agora, no restante do continente ocidental, do continente americano, que é a América Latina e o Caribe, se cumpre a era da pedra angular, se cumpre o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e por isso está chamando e juntando os seus escolhidos para construir o lugar santíssimo do seu templo espiritual, chamando e colocando pedras vivas, seres humanos, onde? No lugar santíssimo do seu templo espiritual. Nos correspondeu a melhor parte do templo espiritual de Cristo. Nos correspondeu a maior bênção à América Latina e o Caribe, e por isso os latino-americanos e caribenhos entrarão no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É na América Latina e no Caribe onde se abre a mensagem do Evangelho do Reino e a dispensação do Reino, e onde soa a trombeta final, ou grande voz de trombeta, e chame junta os seus escolhidos na era da pedra angular e dispensação do Reino. Em que parte do templo? No lugar santíssimo, onde está o maná escondido, que representa a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Esse é o maná escondido. Esse é o alimento espiritual para todos nós na América Latina e no Caribe, neste último dia. Esse é o alimento espiritual que o servo fiel e prudente estaria dando aos filhos e filhas de Deus. Onde? Na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Vimos o mistério da igreja do Senhor Jesus Cristo. Dos tirados para fora, dos tirados do mundo e colocados no reino de Deus. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e raptados. Em breve os que faltam por chegar, cheguem, recebam a palavra e cheguem. E sejam colocados o corpo místico de Cristo na era da pedra angular e se complete o número dos escolhidos de Deus, se complete o número do corpo místico de Cristo da igreja, do Senhor Jesus Cristo, e os mortos em Cristo serem ressuscitados e nós, os que vivemos, sejamos transformados. E depois vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. E agora, onde estão os membros do corpo místico de Cristo, que neste último dia estão sendo chamados e juntados e colocados na era da pedra angular e dispensação do reino? Aqui estamos
na Nicarágua, uma parte dos escolhidos de Deus, e em diferentes lugares da América Latina e países da América Latina e do Caribe, e estão os escolhidos de Deus sendo chamados e juntados e colocados no corpo místico de Jesus Cristo na era da pedra angular. Aqui estamos presentes, neste último dia, recebendo a mensagem da trombeta final, a mensagem do Evangelho do Reino, e sendo colocados na era da pedra angular. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho do mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores, e que as bênçãos de Jesus Cristo sejam sobre vossas almas, e em breve todos tenhamos o novo corpo que Ele prometeu para todos nós. Passem todos muito boa noite, e deixo com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim. Deus os abençoe e guarde a todos.